Bom, então nesse capítulo nós vamos falar sobre gestão de estoque. A gente vai fazer uma breve introdução, nós vamos falar sobre causa do surgimento dos estoques, tipos de estoque, depois nós vamos falar sobre os tipos de demanda, importância dos estoques, custo dos estoques. No sétimo, nós vamos ver os objetivos do estoque e por fim nós vamos estudar as técnicas, né, de controle de estoque. Bom, então o que são estoques? Estoque é o acúmulo, né, de recursos materiais entre etapas de um processo de transformação. Pode ser no início desse processo, pode ser no final desse processo. Então, é o acúmulo de recursos materiais. Esse estoque ele vai aparecer, como a gente pode ver na figurinha, quando o fluxo de entrada é maior que o fluxo de saída. Então, se você tem um fluxo de saída baixo e um fluxo de entrada, né, maior que o fluxo de saída, então começa a aparecer o estoque. O nível de estoque, então, vai variar quando esses fluxos variam também. Os estoques, eles podem ser utilizados de forma produtiva ou contraprodutiva, tá? Quando que ele é utilizado de forma produtiva? Quando ele permite, né, que as possíveis diferenças entre a taxa de entrada e a taxa de saída do processo sejam absorvidas. Então, ele é produtivo quando ele permite o bom funcionamento do processo, né, o bom funcionamento do sistema produtivo, quando ele não deixa que esse processo ele pare. Então, ele é bem-vindo quando ele amortece essas taxas, né, esses fluxos de entrada e de saída, essas diferenças entre esses fluxos. E ele é utilizado de forma contraprodutiva quando são utilizados para absorver diferenças que são evitáveis, ao invés de disparar ações para equalizar essas taxas. Então, quando esse estoque ele surge para encobrir problemas que são evitáveis, então ele está sendo utilizado de forma contraprodutiva. Então, por exemplo, se existe uma máquina que quebra com muita frequência e o sistema não para em função da quantidade de estoque, então esse estoque ele está encobrindo esse problema, que é uma necessidade de manutenção preventiva nessa máquina. Então, nesse caso, o estoque está sendo utilizado de forma contraprodutiva. Tá? Um outro exemplo seria a ociosidade de um colaborador. Então, a pessoa ela fica ali ociosa no posto dela, mas o sistema não para. Por quê? Porque existe um estoque em excesso. Então, quando esse estoque em excesso ele encobre um problema, ele está sendo utilizado de forma contraprodutiva. Então, ele encobre essas diferenças que são esses problemas, né, que são evitáveis. Então, é importante a gente entender as razões que levam ao surgimento do estoque. Por que esses estoques aparecem? Porque só assim você vai conseguir entender quais são evitáveis e quais são inevitáveis. E aí você pode atacar aqueles problemas que são evitáveis, tá? Quais são então as causas do surgimento do estoque? Por que os estoques eles aparecem? Por que eles surgem? Então a gente lista aqui quatro causas, né? Primeiro é a falta de coordenação, a incerteza nas previsões, a questão das especulações e o estoque no canal de distribuição. Então, o que é a falta de coordenação entre as etapas do processo? Essa falta de coordenação ela está relacionada às restrições tecnológicas, né? Quando a gente fala de lotes maiores que o consumo, o que eu quero dizer com isso? Então, quando você precisa, por exemplo, de 100 itens, tá? Mas o lote mínimo que a sua empresa produz, né? Ou que o seu fornecedor te fornece é de 300. Então, você fabrica, né? Ou compra esse lote de 300, utiliza os 100 que você precisa e os 200 restantes eles vão ficar no estoque. Então, em função dessas restrições tecnológicas, você gera o surgimento de um estoque. Custo de obtenção, né, preparação do equipamento ou relacionado ao transporte. O que são esses custos de obtenção? Então, às vezes, o custo de setup, né, o custo de preparação de máquina, ou o custo de transporte, ele é muito caro. Então, é melhor, né, opta-se por produzir ou por transportar quantidades maiores. Então, o que é esse custo de setup? O custo de setup
é o custo de inicialização de uma máquina, né, durante um processo. Então, se você, por exemplo, produz camisas, né, e você vai produzir uma batelada de camisa vermelha, e na sequência você vai produzir uma batelada de camisa azul. Então, entre a troca de cores, você tem que reinicializar a máquina, você tem que fazer higienização, você tem que fazer a limpeza da máquina, né? Então, esse custo de setup, esse custo de troca às vezes de alguma ferramenta, às vezes de algum item, de algum componente, isso gera um custo, tá? Então, é melhor você produzir uma quantidade maior para você não ter que parar o seu processo. E com relação ao transporte, então, em alguns casos, é mais barato você transportar uma quantidade maior, né? Ou para você não transitar com um caminhão vazio, né? Você opta, então, da mesma forma, por fazer o transporte de uma quantidade maior. E, por fim, relacionada a essa falta de coordenação entre as etapas, a gente tem a coordenação de informações, ou a falta de coordenação de informações, que é um problema muito grande, né, que existe nas cadeias de suprimento. Essa falta de coordenação de informações leva muitas vezes a você produzir ou comprar mais do que o necessário, né, porque você não conhece verdadeiramente os dados, né, de demanda, porque esses dados não são repassados ao longo da cadeia. Então você acaba comprando mais ou produzindo mais do que você precisa. Isso esse efeito, né, que acontece ao longo da cadeia é chamado de efeito chicote. Bom, então a outra questão que está relacionada ao surgimento dos estoques é a incerteza das previsões em relação ao suprimento da demanda. Bom, então a gente pode ter incerteza da demanda ou incerteza do suprimento. Com relação à incerteza da demanda, quando você tem produtos novos ou com ciclo de vida mais curto, e incerteza de suprimento, quando o lead time ou o nível de qualidade é pouco previsível, tá? Quando você tem uma escala global, então esse tempo se torna ainda maior. Então, quando você não conhece a demanda do produto, né? Por ser esse produto novo, um produto novo ou com um ciclo de vida mais curto, ou quando a matéria-prima ou o lead time não são confiáveis, então você opta por produzir uma quantidade maior, por manter um estoque maior para você garantir o atendimento da demanda ou a continuidade do seu processo de produção. O outro item que está relacionado à causa de surgimento de estoque é a questão da especulação, né? Então, quando você antecipa a ocorrência de escassez e busca, através disso, obtenção de lucro. Então, se eu sei, por exemplo, que vai faltar algum produto, que vai faltar algum medicamento, que vai faltar algum item no mercado, ou que o custo desse item, né, que o custo da gasolina, por exemplo, vai subir, o que eu faço? Eu vou lá e abasteço o carro. Então, eu vou lá e aumento o meu estoque para garantir a produção e obter lucro em cima disso, porque como eu sei que vai aumentar o custo do produto, então eu compro o produto mais barato e na hora de vender eu vendo ele com um preço maior em função do aumento do custo da matéria-prima. Então você obtém lucro em cima disso. Bom, e o outro item, né, relacionado à causa de surgimento do estoque seria a necessidade de preenchimento dos canais de distribuição. Então, a disponibilidade contínua nos mercados leva à necessidade de um fluxo contínuo em todo o canal. Os produtos que preenchem o canal representam estoques e são chamados de estoques no canal de distribuição. Então, esse estoque, né, no canal, ele é fruto da necessidade de você manter a demanda atendida. Então, você tem que haver um fluxo constante, um fluxo contínuo de material, né, seja esse material acabado ou não, no canal, levando então à existência desse estoque que a gente chama de estoque no canal de distribuição. Bom, quais são então os tipos de estoque? A gente pode dividir os estoques em tipos, porque quando a gente divide, né, o estoque em tipos, isso facilita o controle. Então, existem diferentes formas de você classificar, de você agrupar esses estoques, de acordo com a finalidade de controle. Então, a gente vai ver aqui duas delas, que seria a classificação considerando as operações na cadeia de suprimentos e a classificação para efeito contábil. As outras formas de classificação, né, que outros autores utilizam, elas são normalmente variantes dessas duas variações acima, né, que eu citei. Então, com relação à classificação, considerando as operações na cadeia de suprimentos. Então, a gente tem, quando a gente considera as operações da cadeia, a gente tem o estoque de segurança, o estoque de ciclo, o estoque de antecipação,
o estoque no canal de distribuição e o estoque obsoleto, morto ou evaporado. O que são cada um desses estoques? O estoque de segurança é o estoque que é utilizado para compensar as incertezas inerentes ao fornecimento e à demanda. Então, é um estoque que é mantido para garantir as variações de demanda durante o tempo de ressuprimento. Tá? Então, se a minha demanda ela varia no tempo de ressuprimento, varia para mais, então se eu faço uma previsão de 100, de uma demanda de 100 unidades durante o período de ressuprimento, e essa demanda passa para 150, então o meu estoque de segurança ele cobre essa demanda e garante o atendimento dela. Estoque de ciclo. O estoque de ciclo é aquele que supre a demanda média durante o tempo sucessivo de reabastecimento. Então, é a demanda comum, tá? A demanda comum, ela é abastecida, ela é suprida por esse estoque de ciclo. O estoque de antecipação, ele é comumente usado quando as flutuações de demanda são significativas, mas relativamente previsíveis. O que é esse estoque de antecipação? Então, um exemplo clássico seria a questão do ovo de Páscoa, por exemplo, na época da Páscoa. Então, com 6 meses de antecedência, né? Então, por exemplo, em novembro, dezembro, as empresas já começam a produzir, né, ovo de Páscoa e chocolate, já começam a estocar esse produto para garantir atendimento da demanda na época onde a demanda é maior, onde ela aumenta. Né? Então, é um estoque que antecipa. Então, um estoque, por exemplo, de árvore de Natal, onde você começa a produzir esse item já antes da época do Natal para garantir o atendimento da demanda. Bom, estoque no canal de distribuição, que a gente acabou de ver, né, que é o estoque que está em trânsito, né, no canal, e o estoque obsoleto, morto ou evaporado, que é composto por itens que são perdidos, né, durante um tempo de armazenamento prolongado. Então, se você armazena aquele item por um longo tempo, ou porque a demanda está muito baixa, ou porque você fez a previsão errada, ele acaba sendo perdido, tá? O outro tipo de classificação, então, é a classificação para efeito contábil. Nessa classificação, a gente tem estoque de matéria-prima. O estoque ele pode ser classificado, né, como estoque de matéria-prima, como estoque em processo, como estoque de produto acabado e como estoque de material para manutenção. Bom, o que é o estoque de matéria-prima? O estoque de matéria-prima, então, é o estoque de itens, né, dos itens que vão alimentar o processo, né, são os produtos que você tem antes de iniciar o processamento. Então, as matérias-primas, né, elas constituem os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo. São os itens iniciais para a produção dos serviços, né, ou do produto. E tem a finalidade de regular diferentes taxas entre suprimento e demanda. E o estoque em processo? Bom, o estoque em processo ele é constituído de materiais que estão sendo processados ao longo das diversas sessões e que compõem o processo produtivo da empresa. Então, entre uma etapa e outra, você tem um acúmulo de material, né, por diferentes motivos, né, às vezes uma máquina trabalha mais rápido que a outra, então você acaba gerando esse acúmulo de material entre um processo e outro. Então, isso é o estoque em processo. Esse estoque em processo, ele serve para regular as diferentes taxas de produção entre equipamentos subsequentes, tá? Ou porque tem velocidades diferentes, ou porque às vezes sofreu alguma quebra no processo. O estoque de produto acabado é referente ao produto que já está pronto, né, que já está finalizado, cujo processamento foi completado. E esse estoque de produto acabado, ele serve para regular as diferenças entre as taxas de produção do processo produtivo e a demanda do mercado. E por fim, então, o estoque de materiais para manutenção, reparo, consumo e movimentação é referente ao estoque, né, de materiais de apoio ao processo. Então, alguma peça de máquina que você precisa para fazer esse tipo de manutenção. É referente ao estoque de materiais.